e a Laura irá exemplificar algumas. Irã expulsa diplomata suspeito de abuso a criança em clube em Brasília. O diplomata suspeito de molestar sexualmente 4 meninas que estavam na piscina de um clube em Brasília, em abril, foi expulso pelo Ministério de Relações Exteriores do Irã. Ele teria tocado em meninas de 9 a 14 anos. No primeiro momento, a embaixada do Irã chegou a dizer que se tratava de um mal-entendido, provocado por diferenças culturais. Mas a investigação do Ministério iraniano afirmou que o comportamento do diplomata foi o contrário às normas administrativas e à conduta islâmica. Iremos agora, diretamente, com especialistas no assunto. Boa noite, Laura. Boa noite, Cristine. No caso do iraniano, do diplomata que cometeu este crime, bom, o problema de alguns diplomatas é que os mesmos acreditam que podem ficar acima da lei, mas não é bem assim que acontece. A imunidade significa que o agente diplomático não está sujeito a processos administrativos, civis ou penais no país hospedeiro, que seria o Brasil. E neste caso, que envolve a pedofilia, o iraniano não irá responder, infelizmente, não irá responder às leis brasileiras, pois se trata de um processo penal. O diplomata iraniano Hekmatollah Ghorban é imune porque seu país diz que ele o representa, mas o Irã pode comunicar ao Brasil permitindo remover a imunidade do diplomata. Então assim ele passa a estar sujeito ao processo do país hospedeiro. Mas essa imunidade não o isenta de um processo no seu país, podendo ser processado no Irã por sua conduta, caso as leis disserem que a lei iraniana é aplicável às condutas cometidas no Brasil. Então, se esse crime de pedofilia também está lá como um crime, ele vai ser punido, consequentemente vai ser punido no seu país de origem, que é o Irã. A providência é que Hekmatollah Ghorban saia de fato do país e que responda a esse processo, seja aqui no Brasil, perdendo a imunidade, seja no Irã. E o que Itamaraty vai fazer é estudar o documento que chegou para ele, e em seguida vai enviar o relatório ao Irã, que será responsável para concluir o caso. Quem concluirá o caso vai ser a embaixada do Irã e não do Brasil. Bom, agora, dando continuidade aqui, meu amigo Jorge vai complementar e falar um caso parecido, que é de extrema importância também. Boa noite. Bom, o caso que eu tenho a acrescentar aqui é que a pior questão da imunidade é que ela não se resguarda apenas ao embaixador ou diplomata. Ela também se expande aos familiares e parentes, tornando todos eles imunes à legislação do país em que está atuando. Um exemplo disso é um caso que ocorreu com o filho do embaixador do Paraguai, que bateu o carro à noite em altíssima velocidade, bateu em outros 2 carros, destruindo eles. O rapaz foi pego, de 19 anos, sem carteira de habilitação, bêbado, e não sequer fez o teste de bafômetro. Por quê? Porque quando chegou na hora de ser preso, autuado, chegou o pai dele, mostrando os documentos com a história diplomática dele, foi liberado na hora. Então, mostrando assim, um caso claro em que as leis brasileiras parecem não ter valor algum para certos diplomatas. Infelizmente, tudo isso se deu pela Convenção de Viena. Que se tornou, mostrando que tem o lado bom, mas também tem o lado ruim, que é esse, que alguns embaixadores... Mas é uma vergonha, né, Jorge? É uma vergonha. Infelizmente, é assim. Vai da pessoa daí também, como tem os bons, que nem para o Brasil, ajudando nos tratados e tudo mais, tem esses tipos... Os que tiram proveito. Tem os que tiram proveito, fazendo essa imunidade seja uma vantagem em cima dos brasileiros. É com vocês. Pessoal, nós iremos agora diretamente para o Irã com a nossa repórter correspondente Ana Rigoni. Ela está lá com o diplomata que está sendo acusado por estupro, Hekmatollah Ghorban. Ana? Laura, boa noite, Cristina. Estamos aqui no Irã com o acusado Hekmatollah Ghorban, que nos concedeu uma entrevista exclusiva para falar do caso. Agora vou fazer perguntas para ele.
Por que você molestou as crianças? Você se arrepende? E o que você acha se você fosse julgado pelas leis brasileiras? Dessa forma, concluímos a nossa entrevista. Muito obrigada. É com vocês, gurias. Boa noite. De acordo com a Convenção de Viena, ação referente a qualquer profissão liberal ou atividade comercial exercida pelo agente no Estado acreditado, fora de suas funções oficiais, não é permitido e ele torna-se persona não grata. Agora vamos direto com o especialista no assunto, Thales Arthur Siqueira. Bom, quanto ao caso do diplomata italiano, a Convenção de Viena dispõe ao exercício da profissão liberal ou atividade comercial não é permitida pelos agentes diplomáticos, pois esses têm muitas imunidades e ficam em situação de vantagem com relação aos nacionais do Estado acreditado, admitindo que também não conseguiriam realizar o exercício da atividade intelectual que se encontra. Para encerrarmos o Jornal Jurídico de hoje, vamos mostrar uma breve explicação da diferença de diplomacia e consulado e sobre as suas imunidades. Fernando e Thaís, é com vocês. Boa noite, pessoal. Agora eu vou explicar as principais funções de um diplomata e de um cônsul. O diplomata é responsável por representar o Brasil em qualquer discussão que envolva outras nações ou organismos internacionais. É ele quem busca solucionar os conflitos envolvendo os interesses brasileiros. Ele negocia acordos que tragam benefícios ao nosso país e promove nossa cultura no exterior. Ele é o condutor de nossa política externa em qualquer tema discutido. Comércio exterior, proteção de direitos humanos, discussões sobre meio ambiente e tecnologia fazem parte do dia a dia de um diplomata. Já o cônsul é o agente oficial de um país em território estrangeiro, encarregado de lhe promover os interesses e de proteger os seus nacionais em localidades onde não há embaixada. Pode-se dizer que as imunidades diplomáticas e consulares se diferenciam na extensão da proteção conferida aos seus agentes. A imunidade diplomática, mais abrangente, é considerada quase absoluta, alcançando os atos dos diplomatas realizados dentro e fora de suas funções. É estendida aos membros da família, bens e empregados dos agentes enviados para missões no exterior. A imunidade consular é restrita aos atos praticados em razão do exercício da atividade consular, não é sensível a bens familiares e empregados particulares do cônsul, em que pese haver maior abrangência das imunidades diplomáticas no âmbito penal, civil e administrativo. Os agentes consulares beneficiam-se no campo tributário nos mesmos termos que as imunidades diplomáticas tributárias, de modo que são imunes ao risco local de taxas cobradas pelos serviços consulares. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos participantes do nosso jornal jurídico e todos os que se empenharam para que esse jornal pudesse ocorrer, principalmente ao nosso professor Elvio Ross, que é um grande mestre no direito internacional público e que nos deu essa oportunidade de estarmos cada vez mais aperfeiçoando e conhecendo, podendo diferenciar a diplomacia e o consulado e as suas imunidades. Alguém, por favor? Thaís, vai lá o tema. Veja. Meu Deus, querida. Boa noite, Laura. Boa noite, Cristine. Bom, nesse caso... Cada um tem que tinha aqui. Foi. Voltamos agora com mais uma edição do Jornal Jurídico. Thaís, eu vou ter que tirar uma pedra. É tu, mula. Não, porra. Qual a diferença do cônsul para o diplomata? O cônsul é geladeira e o diplomata é chocolate. Essa foi muito boa, cara. A Jorge foi engraçada, cara. Essa foi massa. Falou. Boa noite, Laura. Boa noite, Cristine. Estamos aqui no Irã, diretamente com a
acusado Hekmatullah Gurban, que nos concedeu essa entrevista diante do ocorrido. Boa noite. Por que você molestou as crianças? Boa noite, Cris. Boa noite, Laura. Estamos aqui diretamente do Irã, onde o acusado Hekmatullah Gurban nos concedeu uma entrevista exclusiva a respeito do caso. Eu vou perguntar para ele por que ele molestou as crianças.